religioso Jesus de Nazaré é preso e ainda será julgado. O terrorista Barrabás será executado em público pelos seus crimes. Um oficial de polícia é agredido por um grupo de fanáticos no jardim do Getsemane durante a apreensão de Jesus. Meu nome é Bonder. Eu sou Mamata e essas são as principais notícias do Jornal Bethesda. Boa noite. Ontem à noite, o líder religioso da cidade de Nazaré, chamado Jesus, foi preso e acusado de conspiração política contra o governo romano. Muitos dos seguidores de Jesus estavam reunidos no local durante a apreensão. Nosso repórter Robson está ao vivo no local com mais detalhes. Boa noite, Bonder. Estamos aqui na entrada do jardim Getsemane, onde ocorreu a confusão agora há pouco. Parece que Jesus foi entregue aos soldados romanos por um de seus próprios seguidores, ainda com um beijo no rosto. Como sabemos, Jesus tem sido motivo de grande polêmica aqui na região, juntamente aos seus seguidores, considerados fanáticos pelo clérigo do seu próprio povo. Além do mais, as pessoas estão chocadas com essa novidade, pois ninguém esperava que Jesus seria entregue por um de seus próprios amigos. É realmente uma surpresa, Robson. Parece que houve um ferido no tumulto. Sim, infelizmente, um dos policiais foi agredido por um dos seguidores de Jesus e teve sua orelha cortada fora. Mas aparentemente, Jesus repreendeu o seguidor na hora e deixou todos espantados, pois colocou de volta no lugar a orelha do oficial e ele foi curado. Temos aqui também a Pedro, considerado amigo próximo de Jesus. Pedro, conte para nós, por favor, na sua opinião, qual o verdadeiro motivo de Jesus ter sido preso? Por acaso ele era um arruaceiro, um revolucionário, ele era um anarquista ou até um militante? Aparentemente você é próximo dele, então deve conhecer bem, já que é um de seus discípulos. Eu conheço assim, mas não tão bem quando você está falando, sabe? Então é meio difícil dizer por que ele foi preso, o que está acontecendo de verdade, sabe? Bem difícil mesmo. Mas sabe uma coisa, cara? Eu nem conheço ele direito mesmo. Então vamos acabar por aqui? Eu vou indo, tá? Tchau. Muito obrigado. Como vocês podem ver, está difícil de entender exatamente o motivo de Jesus ter sido preso, pois nem os seus amigos e nem os seus seguidores querem falar sobre o assunto ou relatar exatamente o que aconteceu. Ficaremos aqui para receber mais notícias sobre o processo de julgamento de Jesus, as acusações, os motivos de sua encarceração e o que será deste revolucionário, pois parece que os pronunciamentos já começaram. Bonder. Muito obrigado, Robson. Já voltamos com você para mais detalhes. Enquanto isso, temos o relato de uma mulher que diz ter sido curada de um fluxo de sangue por Jesus. Estamos com a nossa repórter Marina no local, que nos contará com mais detalhes essa história. Marina? Boa noite, Mamata. Estou aqui com uma mulher que prefere não se identificar, mas que conta uma história muito inusitada. Por favor, conte para nós o que aconteceu. Então, já faziam 12 anos já que eu estava com esse sangramento. E todas as minhas economias eu procurei em médicos, né? Investi em médicos. E nada resolveu. Tudo que eu busquei, nada tinha resultado. E aí você já imaginou, né? Mulher, estrangeira, com fluxo de sangue, eu fui totalmente rejeitada pela sociedade e também pelos meus parentes. E eu ouvi falar nesse Jesus, que salva, que cura e traz até morto à vida. E fui atrás dele, foi a minha investida. Quando eu cheguei próximo dele, eu já estava fraca, já estava totalmente debilitada. E me lancei, me joguei. E quando eu encostei a ponta dos meus dedos nele, eu fui curada. Curada. Ok, muito obrigada. Ainda falando sobre Jesus e ressuscitar mortos, estou aqui com um rapaz, seu nome é Lázaro. Ele conta que havia morrido, mas que Jesus o ressuscitou. Lázaro, conte para nós como aconteceu. Como assim você havia morrido, mas voltou a viver? Olha, eu sei que parece loucura, mas foi exatamente isso. Eu estava muito doente e minha família ficou muito preocupada comigo. E como Jesus era um amigo próximo, eles foram até ele, porque nós tínhamos a certeza de que ele poderia me curar. Porém, quando Jesus chegou com os discípulos, já se faziam 4 dias que eu estava morto. Me contaram depois que ele pediu para que abrissem o túmulo e eu ouvi uma voz dizendo: Lázaro, vem para fora. E eu só sei que mesmo com meu corpo e meu rosto todo coberto com panos, eu saí. E estou aqui em perfeita saúde.
Entendo. E sobre a prisão de Jesus, o que você acha que ele poderia ter feito para merecer isso? Olha, foi uma injustiça. Ele nunca fez mal a ninguém. Eu e minha família acreditamos que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Ele não fez nada para merecer isso. Muito pelo contrário. Ele dizia que nós devemos amar os que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Sabe, como pode uma pessoa assim ser uma ameaça? Ok, muito obrigada, Lázaro. Olha, Mamata, a história está ficando cada vez mais controversa depois desses relatos. Afinal, o que realmente Jesus fez? Se coloca de pé. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível ver, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Interrompemos nossa programação normal para cobrir as principais notícias em Jerusalém. O julgamento de Jesus acabou de acontecer e Barrabás, que havia sido condenado de morte e execução pública, foi perdoado dos seus crimes de terrorismo. E Jesus é quem vai tomar o seu lugar. Estamos com Robson no local com mais detalhes. Robson. Bom dia, Bonda. Estamos aqui com Barrabás, que foi perdoado de seus crimes e atos de terrorismo. E a pergunta é: Barrabás, o que o senhor achou da decisão de condenarem a Jesus a morrer em seu lugar? Ó, eu tô surpreso com essa decisão aí. Eu nem conheço esse tal de Jesus aí que eles estão condenando. Mas o que eu ouvi falar dele foi só coisa boa. E eu não entendi a razão deles terem feito isso com ele. Ah, o importante é que eu tô livre. Entendi. Mas Barrabás, ele cometeu mais crimes que você? Eu duvido muito, viu? Eu na lista dos 10 mais procurados do mundo, acusado de matar, roubar e destruir. Eu duvido. Ok. Sabemos também que Jesus chegou a Jerusalém faz pouco tempo e foi recebido praticamente como um rei. E esse mesmo povo agora clamou pela condenação de Jesus em seu julgamento, que o levou a ocupar a sua execução. Por que você acha que o povo quis que fosse assim? Sei lá, cara. O azar dele. Ó, que nem dizem por aí, a voz do povo é a voz de Deus. Ó, e acaba a entrevista por aqui, hein? Obrigado. Voltamos com vocês, Bonda. Tempos tensos, não mamata. Com certeza. Em outras notícias, o clero tem protestado constantemente contra Jesus, dizendo que ele tem causado uma grande anarquia entre os judeus. Estamos com um representante do clero em Jerusalém. Marina. Bom dia, mamata. Sim, estamos aqui com o líder do clero, o senhor Saulo, que acompanhou de perto o julgamento de Jesus. Bom dia, Saulo. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem. O senhor poderia nos contar o que levou Jesus a ter uma condenação tão severa como da crucificação? Foi uma condenação extremamente fácil, né? Porque ele é mentiroso, ele fala que cura pessoas, ele quer acabar com a nossa democracia, e fala que ressuscita a morte. Veja que coisa maluca, entende? Ele tem uma cambada de seguidores fanáticos por causa dessas mágicas que ele anda fazendo, né? Fala que perdoa os pecados, quem perdoa os pecados é Deus. Quem que ele acha que é Deus? Ele quer tomar o lugar de Moisés? Ele quer tomar o lugar de Moisés. Heresia! Heresia! Como vemos, mamata, as pessoas têm fortes opiniões sobre Jesus. Continuaremos aguardando mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação normal. Até já. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus com as nossas crianças também.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Glória a Deus. Poder sentar. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro. E hoje a gente vai conversar sobre talvez o homem mais polêmico dos últimos tempos, Jesus de Nazaré. E ele tem criado controvérsias, aonde quer que passe, e parece que você o ama ou odeia. Não tem como ficar em cima do muro em relação a ele.
E para a gente falar um pouco mais sobre isso, vamos receber hoje um convidado especial, o doutor Edmilson Grelo, especialista em ciências políticas e que também tem acompanhado a trajetória de Jesus e teve até a oportunidade de estar pessoalmente com ele. Vamos receber o nosso convidado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Recebemos agora há pouco a notícia sobre a condenação e execução de Jesus e gostaríamos, claro, da sua posição a respeito do assunto, mas primeiro nos conte um pouco sobre a sua história pessoal com ele. Boa tarde, eu que agradeço, tá, pelo convite. Bom, eu tenho seguido a vida de Jesus desde o início daquilo que ele chama de seu ministério, faz mais ou menos uns 3 anos isso. E como cientista político fanático que eu sou, na verdade eu queria saber aonde ele ia chegar, né? Assim, porque devido ao fato que Jesus, assim que surgiu, ele causou assim, bastante agitação, bastante alvoroço no meio do governo do seu povo e dos líderes religiosos do seu próprio povo, tá? Jesus ele falou algumas coisas como um novo reino, um novo governo, um novo rei, e que ele era o Messias que o povo estava procurando. E assim, como você pode imaginar, né, isso causou muita agitação no meio do povo. Como você disse no começo, ou você o ama, ou você o odeia, não tem como ficar em cima do muro com Jesus, né? Para algumas pessoas, as ideias dele são bastante contrárias à lei e causam bastante confusão, desconforto, né, no meio das pessoas. Ousada nessa afirmação a respeito de novo reino, novo rei. Mas qual tem sido a declaração que mais tem causado controvérsias e polêmicas no meio do povo? A declaração mais polêmica é que ele se declara o Filho de Deus. Ele se diz o sacrifício para perdoar o pecado de todos nós, né? Ele falou que se você o vê, então você está vendo o próprio Deus. E ele até disse algo muito interessante, ele falou que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar, né? E essas afirmações assim são bem grandiosas sobre divindade, né? Jesus é radical, não tem como negar isso, né? E ele faz essas afirmações assim, sem peso na consciência, sem considerar o que as pessoas vão pensar, inclusive o clero, né? E não é por pouco, ao meu ver, que ele tem sido perseguido. Inclusive, há um tempo atrás, ele entrou no templo e derrubou as mesas, soltou os animais dos viveiros, gaiolas, e gritou muito forte a todos os pulmões que Deus não se agradava daquilo que estava acontecendo, porque as pessoas estavam pervertendo padrões que já haviam sido estabelecidos há muito tempo atrás, né? Mas qual a revolta dele, das igrejas serem usadas dessa forma? Na verdade, eu fiquei também bastante curioso com essa reação de Jesus, e eu fui mais a fundo para procurar saber o que deixou ele tão incomodado nessa questão, e assim, na verdade, eu pude constatar que ele tinha razão. Já haviam décadas e décadas que as pessoas estavam comprando, vendendo, fazendo negociações ilícitas no templo, um lugar onde era para, na verdade, estarem cultuando, né? Então, as pessoas mais pobres que iam para cultuar, né, elas eram, na verdade, exploradas, enganadas, né? Então, isso deixou assim, Jesus bastante incomodado, porque o lugar onde deveria ser a casa de oração, né, ele disse, né, isso aqui está parecendo um covil de ladrões, né? Essas foram as palavras de Jesus. Né, você citou o pobre, né? Sim. E parece que ele passa muito tempo, né, com os menos privilegiados, pessoas que talvez a gente não gostaria de gastar tanto tempo, dar tanta atenção assim. E quais são os pensamentos do doutor a respeito disso? Sim, Jesus ele passou bastante tempo com o pobre, sim, mas é bastante curioso que Jesus ele gastou bastante tempo desafiando o governo pelos princípios ou por falta de princípios desses governos, né? Ele também gastou bastante tempo conversando com o clero, né, os líderes religiosos,
sobre a teologia do passado, as suas novas ideias, né, para os nossos dias. E as pessoas dizem que Jesus ele é um excelente professor, né? Parece que ele não mudava, né, o seu estilo para se adequar aos padrões dos seus ouvintes. E para ter tantos seguidores assim, ele deve ter uma presença e uma fala diferenciada. Na verdade, não é bem assim. Você olhando para Jesus, você não sei, você não dá nada para ele, né? Não tem nada assim de tão extraordinário em Jesus, olhando para ele. Porém, quando ele abre a boca e começa a ensinar, a maneira de Jesus ensinar é envolvente, empolgante. Assim, você me perguntou agora há pouco sobre se Jesus gastava tempo com pobres, tal, e Jesus ele ficou, na verdade, algum tempo com líderes, tal, do governo ou do clero, mas a maior parte do tempo de Jesus, com certeza, foi com pessoas que, na verdade, a gente não gastaria muito tempo, não daria muito valor. Jesus ele ficou bastante tempo com viúva, órfãos, prostitutas, moradores de rua, viciados, né? E isso é um paradoxo muito grande, né, para a nossa realidade, para a norma dos nossos dias, né? Muito interessante isso. Parece que você teve a oportunidade, né, de encontrá-lo pessoalmente. Gostaria que você nos falasse um pouco mais no próximo bloco. Fique com a gente, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, eu sou a Greta e essas são as oportunidades da Bethesda. CTM. As nossas aulas do novo ciclo do nosso Centro de Treinamento Ministerial começa dia 18 de abril, quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Multipliques 1 a 4, você pode fazer sua inscrição no final da nossa celebração. Líderes e líderes em treinamento que já fizeram Multiplique 4. Aqui está um convite especial para você do Pastor Ricardo, que estará dando essa aula do Multiplique 4 durante esse ciclo. Venha para cá renovar sua visão. CTM aos domingos vai recomeçar dia 28 de abril aqui na igreja. Estará aberto os Multipliques 1 para batismo e também Multiplique de integração para você que veio de uma igreja e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Bethesda. Já pode fazer sua inscrição para reservar sua vaga. Quarta-feira, dia 24 de abril, às 19h30, aqui na igreja, nós teremos outro culto recarga para líderes e voluntários. Venha para cá para ser desafiado e encorajado. Classe das Águas. Para você que gostaria de se batizar, você tem um encontro marcado aqui na igreja, dia 26 de abril, às 19h30, com o pastor Ricardo. No mesmo dia, sexta-feira, dia 26 de abril, às 21h30, nós vamos ter a vigília da família aqui na igreja. É aberto para todas as idades e o Zoe também vai ter uma vigília própria para as crianças nesse dia. Vai aqui o lembrete para os jovens. As inscrições do acampamento do Live ainda estão rolando. Não deixa até a última hora para fazer. Você pode dividir em até 4 vezes o valor da inscrição de R$ 140. Separa esse tempo, dias 28 a 30 de junho, para estarmos juntos. Estamos em ritmo de festa, 13 anos da Bethesda. Então, dia 28 de abril, domingo, nós vamos ter uma única celebração, às 19 horas. Então, venha para cá celebrar e agradecer a Deus pelos 13 anos que nós estamos fazendo. Ainda festejando, dia 1º de maio, nós vamos ter o nosso Day Camp. Nesse dia, nós vamos ter batismo, nós vamos ter brinquedos, nós vamos celebrar 13 anos de vida como igreja. Você já pode reservar sua vaga comprando sua pulseira. De 5 a 11 anos, o valor é de R$10. De 12 para cima, é 20. Você precisa comprar sua pulseira antecipadamente, pois nós temos vagas reservadas e você não vai querer ficar de fora. Acesse as nossas redes sociais para maiores informações e também para ouvir as nossas mensagens. Igreja Batista Bethesda, uma igreja para todos, uma igreja para a cidade.
Estamos de volta aqui com o nosso convidado especial, Dr. Edmilson Grelo, falando um pouco sobre Jesus está sendo motivo de muita conversa nesses últimos dias. Doutor, como falamos no bloco anterior, você teve a oportunidade de se encontrar com Jesus pessoalmente, não teve? Sim. A produção está me dizendo que temos uma foto desse encontro, é isso mesmo? Aí a foto. E como que foi isso? Não, na verdade, isso aí foi o dia que eu fui ao encontro de Jesus, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Depois de eu ouvir assim, todas as polêmicas, tá? Envolvendo o nome de Jesus, eu precisava, na verdade, ir pessoalmente para saber, para constatar se tudo aquilo que as pessoas estavam falando realmente era verdade ou se estavam exagerando, sei lá. Eu cheguei e ele estava num lugar acampando junto com seus discípulos, próximo a uma montanha, que foi onde a gente tirou essa foto até. E assim, tinha muita gente no lugar, mas muita gente mesmo, tinha uma multidão. E eu me lembro que Jesus ele estava ensinando, falando com aquela multidão, muita gente, e eu parei para ouvir os ensinamentos de Jesus. E o interessante é que enquanto ele estava ensinando as pessoas, apesar de ter tanta gente, como eu falei, a impressão que dava é que tudo aquilo que ele estava falando, ele estava falando individualmente para mim. Parece que ele falava comigo, né? Muito interessante isso. E o que ele te ensinou nessa oportunidade? Assim, os ensinamentos, né, de Jesus, eles são bem radicais, né? Ele falou algumas coisas de como a gente ser abençoado, encontrar favor, são assim, bem opostas às ideias que a gente tem hoje, né? Talvez seja por isso que ele é tão perseguido pelas pessoas, né? Ele ensinou algumas coisas como ser pobre de espírito, ser humilde, amar as pessoas que te odeiam, ser pacificador, né? Querer a paz. Mas assim, teve algo que ele falou que foi muito assim, muito forte para mim. Ele falou que a pessoa ela é feliz, bem-aventurada, né? Abençoada quando ela é perseguida, né? Então até isso Jesus falou. Uau! Isso realmente desafia, né, a nossa cultura hoje em dia. Sim. É totalmente contrário, né, do que as pessoas, de modo geral, elas estão procurando. Sim. Mas qual foi a reação de Jesus, as suas perguntas e a sua abordagem? Tá. Quando eu me aproximei de Jesus, Jesus ele estava, como eu disse, rodeado por pessoas, e eu achei que ia ser muito complicado de me aproximar dele, né? Eu achei que talvez o tempo que eu ia conseguir com ele seria a transição de um compromisso para o outro, porque ele era bastante comprometido. Mas, para minha surpresa, Jesus ele ficou tranquilo, ele me deu tempo, sentou comigo, deixou eu fazer as minhas perguntas nas quais eu devo confessar, deixaria qualquer pessoa bastante encabulado, talvez até chateado, né? E Jesus ele sorriu, ouviu as minhas perguntas, ele foi assim bastante atencioso comigo mesmo, né? Muito atencioso. Das perguntas que você disse que fez, né, que deixariam talvez as pessoas incomodadas, qual você considera, né, que você fez a ele, que mais causou desconforto, mais causaria polêmica? Tá. Eu fiz assim várias perguntas bem complicadas para Jesus, mas assim teve uma que eu fiz que as pessoas acusavam que por trás dos milagres, das obras que Jesus estava realizando, na verdade as obras eram todas obras do maligno, né? E Jesus ele sorriu quando eu disse isso, e ele me falou o seguinte, que era para eu pensar, né, em todas as coisas que eu tinha ouvido a respeito de Jesus, se essas coisas eram boas ou eram ruins, e se elas eram boas, por que o mal faria o bem? Realmente faz muito sentido isso. Sim, porque um reino dividido, ele não tem condição de prevalecer, né? Jesus ele tem que ser quem ele diz que é. Assim, depois que eu sentei com ele e constatar algumas coisas,
não há dúvidas que tem alguém ou algo, sei lá, agindo nessa situação. Né, como falamos no começo, né, recebemos a notícia da condenação e execução de Jesus. Sim. E eu gostaria que você nos desse um parecer. Quais são os seus pensamentos a respeito disso? Bom, na verdade, eu sinto muito pelo que está acontecendo com Jesus. Eu fico bastante chateado com isso, né? Porque, apesar dele ter causado algum desconforto, alguma confusão, mas, poxa, ele fez muito mais coisas boas do que essas confusões. Eram muito pequenas comparado aos milagres, às curas que Jesus fez, né? Jesus, ele falou algumas coisas sobre reino, sobre o novo governo, né? Mas enquanto ele falava, assim, teve algo que me chamou muita atenção, que parece que alguma coisa tinha que acontecer para validar, né, tudo aquilo que estava acontecendo em volta de Jesus e tudo aquilo que ele estava ensinando. Senão ele seria somente como mais um líder carismático, com algumas habilidades especiais, que assim que morresse, as suas palavras morreriam juntamente com ele, né? A não ser que, sei lá, alguém ou algo interferisse nessa situação. Esse é o tempo que a gente tem por hoje. Muito obrigada, doutor, por ter estado com a gente, ter compartilhado isso. E você, telespectador, fique com a nossa programação para mais notícias decorrentes dessa história. A igreja pode se colocar de pé. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
Bethesda, vamos conferir nas notícias. Jesus é torturado publicamente em frente de seus parentes, amigos, seguidores e líderes principais do clero. O tempo se fecha de forma inédita na hora da execução de Jesus, e meteorologistas não conseguem explicar o que provocou a escuridão em pleno dia. Antes de suas palavras finais, está consumado, Jesus clama por misericórdia pelos guardas que o torturam. O corpo de Jesus foi levado ao túmulo, onde está sendo guardado para que ninguém o roube. Meu nome é Bonder. Eu sou uma Mata e essas são as principais notícias do Jornal Bethesda. Boa noite. Vamos diretamente para o tempo, pois nessa sexta-feira, meteorologistas ao redor do mundo estão sem explicação para o que aconteceu nos céus, a hora que Jesus, o condenado, foi executado. Estamos aqui com a nossa meteorologista Gisele. Olá, Gisele, tudo bom? Você pode nos explicar o que aconteceu? Boa noite, Bonder. Boa noite, Mamata. Boa noite a todos. Então, Bonder, hoje, em pleno dia, ao meio-dia, como podemos ver nas imagens acima, o céu escureceu e ficou como se fosse noite. Historicamente, não temos registro algum de um acontecimento assim. As redes sociais explodiram com fotos, vídeos e comentários sobre o que poderia ter causado essa anomalia. Nós vamos agora direto com o nosso repórter Robson, que pode dar maiores detalhes, pois estava no local. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Hoje à tarde, exatamente no momento em que Jesus faleceu, houve um terremoto em Jerusalém, seguido de uma escuridão repentina. Conversamos com alguns cientistas na cidade a respeito desses fenômenos, mas até agora o incidente continua sem explicações, pois não há relatos disso ter acontecido no passado. Ou seja, não se sabe a causa ainda. Mas, além disso, algo ainda mais assustador aconteceu. Ouvimos rumores de pessoas que já haviam falecido saírem de seus túmulos e irem para o centro da cidade de Jerusalém, e de que o véu do templo foi rasgado sozinho de cima a baixo. Estamos falando aqui de um véu de 9 metros de altura. Não conseguimos explicações plausíveis para isso ainda, nem sabemos se está ligado ao fato da morte de Jesus. Mas tudo indica que foram todos consequências disso sim, o que torna todo o mistério sobre a pessoa de Jesus ainda mais intrigante. E a pergunta que todos estão fazendo aqui é: Jesus era mesmo o Filho de Deus? Obrigado, Robson. Continuando com as notícias de hoje, a nossa repórter Marina falou em primeira mão com Maria, a mãe de Jesus, e João, que diz ser amigo mais próximo de Jesus. Marina, o que você tem para nos dizer? Boa noite, Mamata. Sim, consegui algumas declarações de Maria e João logo após o corpo de Jesus ter sido sepultado. Obviamente, ambos estão bastante emocionados e perturbados depois de uma morte tão traumatizante de um ente querido. João, você é conhecido por ser chegado de Jesus. O que você acha dos acontecimentos de hoje? É uma tragédia. Não posso explicar as coisas que eu experimentei com Jesus. Seu amor, o cuidado, a bondade, sua gentileza. Só poderia ser o céu aqui na terra. Jesus, meu amigo mais próximo, foi levado a uma execução sangrenta. Os insultos, as surras. E ainda, por cima de tudo, colocaram uma coroa de espinho. Que humilhação. Onde está a justiça? Desculpa. Eu simplesmente não entendo porque ele teve que morrer. Ele sempre falava de um reino sem fim, de uma eternidade. E agora ele se foi. Eu não posso fazer outra coisa a não ser honrar a memória dele, como ele me pediu, cuidando dessa mulher como se ela fosse a minha própria mãe. Maria, eu sinto muito pela sua perda, da sua família. Você tem algum comentário sobre a condenação do seu filho? Eu só sei que foi me dito desde o início que eu teria um filho, seu nome seria Jesus. Ele seria um grande homem, filho do Altíssimo, e seu reino não teria fim. Eu não entendo como as mesmas pessoas que o acolheram como rei alguns dias atrás,
agora exigiam sua morte e condenação. Eu não entendo como um criminoso condenado é liberto e meu filho executado sem cometer crime algum. Eu carreguei a marca da mulher carregando um filho ilegítimo desde o início. Mas mesmo não entendendo porque aconteceram da forma que aconteceram as coisas, eu ficaria feliz em fazer tudo novamente. Ele foi a melhor coisa que me aconteceu. Muito obrigada pela sua declaração. Sinto muito pela sua perda. Mamata? Realmente, as notícias de hoje foram chocantes. E as autoridades estão preocupadas, pois Jesus afirmou que ressuscitaria dos mortos para solidificar a sua divindade. O clero parece estar incomodado e tomou medidas para certificar de que Jesus era o impostor. Depois que Jesus foi sepultado, policiais foram colocados em frente ao seu túmulo para garantir que ninguém roubaria o seu corpo e assim eliminar possibilidades de seus discípulos fingirem uma ressurreição. Continuamos a seguir essa história bem de perto, pois parece que mesmo com a morte de Jesus, ela ainda não acabou. De todos nós aqui do Jornal Bethesda, tenha uma ótima noite. Boa noite. Não sabias tu, ó Maria, que teu filho Salvador é? Não sabias tu que por sobre o mar onde ele andaria e que o teu bebezinho sim traria vida a nós e o bebê que concebeste iria te libertar. Não sabias tu que o teu bebê o cego curaria? Não sabias tu que um temporal ele acalmaria e que o teu beijava o próprio Deus. Não sabias tu, 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 não sabias tu. O cego, pois, faria ver o surdo escutar, o coxo andar, o mudo declarar que é Senhor. Não sabias tu que o teu bebê Senhor de tudo é? Não sabias tu que o teu bebê os povos reinaria e que o teu bebezinho é Cordeiro do Senhor e a criança que seguras é o grande
Interrompemos nossa programação normal para trazer as últimas notícias de Jerusalém. O corpo de Jesus, o homem executado e sepultado na sexta-feira, está desaparecido. Vamos direto com a Marina. Estou aqui com um policial que prefere permanecer em anônimo. Você pode explicar para nós o que aconteceu? Não, eu não posso explicar. Só posso contar o que eu vi. Nas primeiras horas da manhã, algumas mulheres vieram para vestir o corpo de Jesus. Então, de repente, um homem apareceu vestido de branco, do nada. Ele era tão brilhante que não era como nenhuma luz que eu já vi. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que caí no chão tremendo e não consegui me mexer mais. Quando me dei conta, o corpo de Jesus já havia desaparecido. Com certeza, eles roubaram o seu corpo, com certeza. Bom, essa é a história que as autoridades estão contando. Eles falam que os discípulos de Jesus vieram e roubaram o seu corpo para promover mais caos e confusão em torno das alegações de Jesus sobre sua divindade e de ser o Salvador do mundo. O fato é que ele realmente desapareceu e continua sendo a fonte de muita controvérsia aqui em Jerusalém. De volta para vocês. Obrigado, Marina. Acabamos de receber notícias de que o nosso repórter Robson está no local com uma das mulheres que foi ao túmulo de Jesus pela manhã. Robson. Bom dia, mamata. Estamos aqui com Maria Madalena, uma das seguidoras de Jesus, que estava no túmulo esta manhã. Maria, os discípulos de Jesus foram acusados de roubar o corpo para dar validade às alegações de ele ser o Salvador do mundo. O que você tem para me dizer sobre isso e o que aconteceu esta manhã? Jesus está vivo. Eu não ligo para o que estão dizendo, porque a verdade é que ele está vivo. Ele disse que viveria novamente. Na hora nós não entendemos nada, mas agora faz todo sentido. Cedo essa manhã, eu e as minhas amigas fomos até o túmulo de Jesus, porque mesmo depois da sua morte, nós queríamos visitá-lo e cuidar dele. O guarda estava lá e de repente houve um terremoto e a pedra se afastou do túmulo. Um homem com roupas mais brancas do que a neve apareceu e ele brilhava mais do que a luz do sol. Nós estávamos com tanto medo, mas ele nos disse para não temer, porque Jesus havia ressuscitado. Aí esse homem brilhante nos levou até o túmulo para ver. O corpo de Jesus não estava lá. Ele fez o que ele disse que faria. Nós corremos com uma alegria inexplicável para contar para os outros e... Eu vi Jesus, eu vi! Ele apareceu para mim. Ele me chamou pelo nome. Jesus é quem ele disse que é. E essa é a melhor notícia de todos os tempos. Sua ressurreição comprova isso. Jesus está vivo. Muito obrigado. Bem, aí está. Duas explicações muito diferentes para o desaparecimento do corpo de Jesus. Voltamos com você, mamata. Obrigada, Robson. Esses últimos dias têm sido muito agitados em Jerusalém. E o mundo inteiro tem assistido e parece que continuará a seguir o que aconteceu aqui. E essa altura do campeonato, ou você acredita no que Jesus diz que ele é, ou não. Não há como ficar em cima do muro sobre esse assunto, né, mamata? Realmente. Ou Jesus é um ativista político com seguidores fanáticos mesmo após a sua morte, ou ele é genuinamente o Filho de Deus e a sua mensagem de Salvador do mundo é verdadeira. Ou será fake news? Você decide. É isso tudo que temos por enquanto, mas definitivamente ainda não é o final. Nós agradecemos por seguir essa história junto conosco. Tenha uma ótima noite. Boa noite e até já. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Continue exaltando aquele que vive, esse nome poderoso. Exalte o nome dele. A Páscoa tem a ver com ele. Você pode declarar que a morte ele venceu, a tumba está vazia. Exalte ao nome de Jesus. Declare isso nessa noite. Celebramos o teu nome. Diga: ele venceu a morte. Está acima de todo nome. O rei que venceu a morte vivo está. Eu queria que você sentasse 2 minutinhos para uma resposta. Você ouviu, assistiu o espetáculo que retratou aquilo que a Bíblia fala sobre a história de Jesus. E exatamente o final do espetáculo retrata aquilo que acontece no mundo todo, porque Jesus ressuscitou. Quem pode dar um glória a Deus? O mundo, as artes, o mundo não só ocidental é dividido no nosso calendário entre antes e depois de Jesus. Mas é fato que Mateus capítulo 28 termina dizendo algo que você viu ali, os repórteres dizendo que os judeus, eles ofereceram dinheiro para os soldados para falar que o corpo foi roubado. E essa versão até hoje é espalhada. Por isso que os judeus não creem em Jesus como Messias. Mas talvez você diz assim: pastor, esse não é meu problema, eu nasci no Brasil. E a nossa nação nasceu exatamente na Páscoa. Você sabia disso? Há 519 anos atrás, no dia 21 de abril, Pero Vaz de Caminha, ele escreveu que eles avistaram a terra. No dia 22 de abril, eles chegaram à terra e eles viram um monte que eles deram o nome do quê? Monte Pascual, o Monte da Páscoa. E a terra eles chamaram de terra de Vera Cruz, ou seja, a terra da verdadeira cruz. O Brasil é um país cristão. Talvez a sua questão não é como os judeus, que será que é uma fake news? Não, mas a pergunta que eu quero deixar para você refletir é exatamente a fala de Pilatos. A Bíblia diz que após a disputa se Barrabás seria solto ou Jesus, ele ecoa uma pergunta que é aquela que Deus está fazendo para você nessa noite. Você membro da igreja, você que nos visita. Ele diz assim, perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus chamado o Cristo? O que eu farei com Jesus? E você não pode ir embora sem tomar uma decisão sobre a pessoa de Jesus. Porque não importa se você é evangélico, se você vem todos os domingos à igreja, se você frequenta uma célula, a grande questão é se a pessoa de Jesus, e se ele é realmente quem ele disse ser, a sua vida precisa ser transformada.
Quando nós convidamos e falamos: Jesus, eu creio em tudo que a palavra diz, eu creio que o Senhor venceu a morte, eu creio que o Senhor ressuscitou. Sabe o que acontece? A nossa vida também é dividida, como a história foi, entre o antes e depois de Jesus. Nós podemos contar: a minha vida antes de Jesus era dessa maneira, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E talvez exista uma multidão de pessoas que não conseguem dizer como era antes. A vida é a mesma, o casamento é o mesmo, os medos são os mesmos, a ansiedade é a mesma coisa. A única diferença de quem está lá fora é que você veio à igreja. E aí talvez você está dizendo: pastor, então o que eu faço? Você precisa, como Pilatos, ele disse: que eu farei com Jesus o Cristo? Convidá-lo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Convidá-lo, entregar numa rendição absoluta nesta noite. Não importa se você frequenta igreja evangélica, porque a Páscoa traz algo, querido, escute aqui, uma promessa de reversibilidade. Reversibilidade, sabe por quê? Jesus, ele venceu a morte. Quem pode dar um glória a Deus? Sabe o que isso quer dizer? Jesus, ele vence o maior inimigo, o impossível, a morte, para dizer assim, que as situações inalteráveis da vida podem ser mudadas. O casamento que está perto do divórcio, ele pode mudar. Aquele que talvez está viciado em remédio, viciado em drogas, por causa que Jesus venceu a morte, ele pode libertar você nessa noite no nome de Jesus. Aquilo que era inalterável, por causa de Jesus, pode ser alterado nessa noite pelo poder dele. Ele venceu a morte. Isso é algo que a gente como brasileiro sabe, mas você já ouviu muitas vezes. Se você vai lá na tumba de Maomé, ele está lá, o corpo dele está lá, a tumba está lá. Se você vai na tumba de Buda, está lá. Mas se você for para Jerusalém, ele não está lá, porque ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não está lá, ele vive, ele reina, ele é poderoso. O nome que está acima de todo nome, que voltará. Enquanto nós oramos, eu queria que a igreja fosse orando. Qual é a decisão, pastor? O que eu preciso fazer? É sair dessa noite, sabe o que? Tomando uma decisão racional. Eu estava hoje pela manhã ouvindo essas canções e ouvindo essa notícia encenada de uma maneira diferente, mas uma notícia que eu escuto desde a minha infância. E eu disse: Deus, não tem para onde eu ir, não há um outro caminho. E não importa como eu me sinta, se eu tenho luta, se eu tenho enfermidade, se eu estou bem, se tem dinheiro ou não tem, eu preciso seguir Jesus. É o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso, diz o Senhor. Por isso eu quero fazer um convite enquanto a igreja vai orando, porque essa é a noite de decisão. O que você fará com Jesus, querido? Você pode talvez dizer: é uma fake news, é o cristão ateu, aquele que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. Ou você vai tomar uma decisão nessa noite falando: eu vou seguir Jesus racionalmente, não é sentimento. Eu entendi essa mensagem, eu entendi esse apelo, e estou oferecendo a minha vida a Jesus e convidando Ele para mudar a minha vida. Enquanto a igreja vai orando, vai clamando a Deus, você vai orando e ouvindo o que eu estou falando. Talvez há muita gente que é nascido dentro da igreja, batizado, mas a minha pergunta é: você nasceu de novo? E aí você diz: eu nasci, pastor. A minha pergunta é: você sabe contar o que mudou na sua vida? Você sabe contar essa história e quando a sua vida mudou? Se você não sabe, essa é a noite que Jesus está falando: filho, não se importa com ninguém, entrega a sua vida nas minhas mãos, e a eternidade vai estar garantida, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar, não é para buscar evangélico, não é para buscar frequentador de igreja, não é para buscar aquele que diz: eu tenho um sentimento por Deus, mas aqueles que são discípulos dele. Enquanto você vai orando, eu queria fazer um desafio. Se há alguém aqui que nessa noite está dizendo: eu estou entregando minha vida a Jesus, pastor, eu estou entregando a minha história, a chave da minha história, racionalmente dizendo: Jesus, eu quero te seguir, eu vou segui-lo e amá-lo, eu tomo essa decisão pública. Levanta a sua mão enquanto nós estamos orando, levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Alguém entregando a vida a Jesus, levanta bem alta a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus te abençoe lá no fundo. Tem mais alguém dizendo: eu quero Jesus, pastor, eu vou segui-lo. Eu entendi nessa noite que não é só vir à igreja. Deus te abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém enquanto a igreja está orando? Deus te abençoe do meu lado direito aqui. Tem mais alguém entregando a vida a Ele? Sabe, Deus te abençoe, glória a Deus pela sua decisão. Porque a Bíblia tem algo que ela diz assim, gente,
que aquele que me confessa diante dos homens, Jesus está dizendo, eu o confessarei diante do Pai, mas aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Há muita gente que intelectualmente fala, eu acredito na história, mas nunca confessou publicamente com a boca. Há alguém que nessa noite está dizendo, eu estou confessando publicamente Jesus como meu Senhor, porque eu nunca fiz isso. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Há mais alguém? Enquanto a igreja está em oração, há mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida, pastor. Deus abençoe você. Deus te abençoe lá no fundo, pode abaixar sua mão. Tem mais alguém? Levanta bem, Deus te abençoe, bem alto para eu poder enxergar. Tem mais alguém? Glória a Deus, tem mais alguém? Lá atrás, Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Glória a Deus, fique de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus. E eu queria, os líderes que estão encarregados aqui, fique do meu lado aqui. Mas eu queria realmente fazer esse desafio para você que tomou essa decisão pessoal. Eu queria te dar um abraço. Eu queria que você desse um passo a mais. Eu queria poder abraçar, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui baseado naquela palavra que eu falei, que ele diz que aquele que confessa publicamente, ele vai confessar naquele dia. Mas aquele que tem vergonha dos homens, ele vai negar. Pode vir, querido, sai do seu lugar enquanto a igreja está orando. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus.